Fala galera, bem-vindo ao canal Devocional com Deus. Aqui é o pastor Gabriel Serafim. Eu quero ser uma ferramenta de bênção de Deus na sua vida. Eu quero hoje partilhar um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Mateus, capítulo 5, do verso 3 ao verso 12. Mas se eu pudesse colocar um título, um tema, o tema de hoje seria como ser um bem-aventurado. Como ser um bem-aventurado? Quais são as características de um homem bem-aventurado? Hoje o Senhor quer te fazer um homem bem-aventurado. Por isso, acompanha comigo. Mateus, capítulo 5, do verso 3 ao verso 12. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim como perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Deixa eu falar algo ao seu e ao meu coração já para a gente entrar no texto, no aspecto em que nós viemos aqui receber de Deus. Eu quero dizer para você que aqui Jesus vai dar algumas características de pessoas que são bem-aventurados. Pessoas que são, de alguma forma, bem-aventurado é como se fosse sortudo, ou bem visto, ou feliz. Tem esse sinônimo, né? Bem-aventurado é alguém realizado, é alguém que vai além das expectativas. Isso é ser bem-aventurado. Então, as dicas que Jesus dá a respeito do homem e da mulher, que será ou é um bem-aventurado, é o que nós devemos ter para as nossas vidas. É o que nós devemos, de alguma forma, colocar isso dentro de nós, porque assim nós também seremos bem-aventurados. Esse é o caminho, esta é a forma de ser bem-aventurado. E aí, o título do nosso devocional, como ser bem-aventurado? É assim, fazendo aquilo que Cristo está nos orientando a fazer. Como ser alguém fora da média, né? Alguém acima da média, fazendo aquilo que Jesus falou para a gente fazer. Bem-aventurado, ele começa dizendo, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na outra devocional, já falei um pouco a respeito disso, humildade. Nós precisamos aprender a ser pessoas humildes. Se você é uma pessoa humilde, você é alguém bem-aventurado. Você é alguém realizado. A humildade vai levar você a lugares que você não imagina. A humildade vai abrir portas na sua vida que você não consegue conceber. A humildade vai trazer pessoas para dentro da sua vida que talvez você nem tenha expectativa de quem seja. Ou pessoas tão importantes, mas que com humildade você vai conseguir aproximá-las. E aí ele diz, bem-aventurado os humildes, porque dele é o reino dos céus. Então, me dá uma outra conotação ainda, dizendo que se você for humilde, o reino dos céus está disponível a você. Olha que coisa interessante. O que você está dizendo, pastor? Que aqueles que não são humildes, o reino de Deus não está disponível? Sim. É com humildade que nós conseguimos alcançar o reino. A pessoa que não é humilde, ela é altiva.
A pessoa que é altiva, a pessoa que é soberba, ela não consegue reconhecer algumas coisas. E para você receber o reino, você tem que reconhecer algumas coisas. Você tem que se submeter a algumas coisas. E por isso, as pessoas que não são humildes não conseguem receber o reino. Então, para receber o reino, pastor, é necessário ser humilde? Sim, é o próprio Jesus que está falando. Sem humildade não tem como nós recebermos o reino de Deus. Por quê? Porque você vai precisar se submeter. Você vai precisar reconhecer que você não é tudo, que você não é autossuficiente, que você não é nada, na verdade, diante das pessoas, diante de Deus. Você faz parte de um todo. E você necessita e carece do amor de Cristo. Para você reconhecer todas essas coisas, é necessário ter humildade. E aí ele continua: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Na verdade, o termo aqui, chorar, ele quer expressar muito mais do que o ato de derramar lágrimas. Porque derramar lágrimas tem alguns sentidos. Chorar, na verdade, é transpor aquilo que está dentro de você para fora. As lágrimas, elas são, na verdade, o símbolo daquilo que estava dentro de você. Como assim, pastor? Existem pessoas que estão tão alegres que quando ela transparece essa alegria, elas choram. Chorar aqui nesse sentido está dizendo: bem-aventurado aqueles que conseguem colocar para fora aquilo que está lá dentro. Pessoas que estão tristes também choram quando colocam para fora essa tristeza, quando transmite, quando tenta, de alguma forma, perdão da palavra, vomitar isso que está lá dentro. Isso é o chorar, e ele diz: bem-aventurados são esses que conseguem colocar para fora aquilo que está lá dentro. O que está lá dentro de você te incomodando? O que está lá dentro de você te atrapalhando? Coloca para fora isso. Bem-aventurados são esses que conseguem colocar para fora. Se há uma falta de perdão, comece a chorar, comece a colocar para fora. Talvez essa falta de perdão está dando a você uma coisa ruim dentro de você. Talvez essa falta de perdão esteja dando em você uma conotação ruim. E aí, meu querido, minha querida, eu quero dizer para você: coloca para fora. Bem-aventurado é aquele que consegue colocar para fora o que está sentindo. Por quê? Porque o Senhor vai lhe dar o consolo. O Senhor vai lhe dar a solução. Aprendemos isso com Jesus no Getsemane, em que Jesus coloca para fora os seus sentimentos diante de Deus. E ele era Deus. Ele era o Jesus, o Filho de Deus. Se ele não teve vergonha de colocar para fora o que estava sentindo, por que nós temos? Se ele que pode todas as coisas, ele disse: Senhor, Deus, se possível for, passa de mim esse cálice de dor. Mas contudo não seja feita a minha vontade. Jesus estava falando o que ele estava sentindo, a aflição que ele estava sentindo. A Bíblia descreve que naquele momento a aflição era tão grande que ele suava gotas de sangue. De tanta aflição. Ele estava colocando para fora toda a aflição. E por conta disso, o que Deus mandou a ele? O consolo. Exatamente o que Jesus havia dito. Quando nós colocamos para fora, o Senhor nos responde. Quando nós colocamos para fora, a solução vem. Quando nós conseguimos tirar aquilo que está dentro de nós e colocarmos para fora, nós somos chamados de bem-aventurado. Meu querido, você não será um bem-aventurado se você não aprender a colocar para fora aquilo que está dentro de você, os sentimentos que estão dentro de você. Você precisa colocar para fora, principalmente aos pés do Senhor, aos pés da cruz. Principalmente nos seus momentos de devocional com Deus, lá ajoelhado no seu quarto, chora.
se humilhe perante a presença dele, você será bem-aventurado e alcançará o consolo do Senhor. E aí ele continua o texto dizendo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Enquanto outros discutem pela terra, enquanto outros brigam pela terra, aquele que é manso, ele espera, ele tem paciência, ele age com mansidão. E quando vamos dizer assim, os aflitos, os revoltos estão aí brigando, os mansos estão esperando, porque uma hora ele vai herdar a terra. Ser manso, meu querido, é uma característica que nós precisamos ter. Nós precisamos ser desejáveis. Aliás, eu tenho um estudo que fala um pouco a respeito disso. As pessoas têm que olhar em nós e ver uma pessoa equilibrada, uma pessoa mansa. E essa pessoa mansa, ela vai herdar a terra. Ela vai conquistar. É isso que ele está querendo dizer. Herdar a terra é conquistas. O manso, ele vai conquistar. Não é por força que você vai conquistar, não é pelo gritar, não é pelo desbravar, você vai conquistar pela mansidão. E aí ele continua dizendo: bem-aventurados sois vós, se sois mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, se você é alguém que tem fome e sede de justiça, a justiça do Senhor chegará a cada um de vós. A justiça do Senhor chegará a nós. Então, meu querido, tenha fome e sede de justiça. E aí, eu quero fazer aqui um parênteses, porque você deve ter fome e sede de justiça de Deus. A justiça não dos homens, mas a justiça de Deus. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer, meu querido, que você deve buscar a justiça do alto. Eu vejo pessoas querendo o tempo todo se defender de coisas que vêm à sua vida. E aí eu fico pensando, se ela precisa tanto se defender, aonde está Deus na vida dela? Eu quero dizer que se você é alguém que recebe Jesus e que entende que Ele é justo e verdadeiro, acredite na justiça dele. Quem te defende é Deus. Quem defende as suas causas é Deus. Então busque e tenha fome dessa justiça. A justiça que vem de Deus. Deixa Ele fazer a parte da justiça. Deixa Ele dizer o que é justo e o que não é justo. Não busque em você, ou não fique tentando buscar em você ou nas pessoas o que é justo e o que não é justo, mas tenha fome e sede de justiça de Deus. E tenha certeza, como diz aqui, você será farto dessa justiça. Por quê? Porque essa justiça é aquela que vem de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, meu querido, se você é um misericordioso, não tem outro caminho. Você vai alcançar a misericórdia. Se você tem misericórdia das pessoas, as pessoas terão misericórdia de você. Se você é alguém que perdoa, as pessoas irão te perdoar. Aliás, Deus irá liberar sobre o coração deles e os seus corações. Então, meu querido, nós precisamos aprender a ser misericordioso. Será que nós somos tão duros com os outros, assim como nós somos conosco? Ou será que conosco nós somos mais brando? Não, para mim eu posso dar uma maneirada, mas para o outro eu sou rígido. Ou será que nós somos misericordiosos? Por isso, meu querido, eu quero ainda assim dizer a você, seja misericordioso para alcançar misericórdia. No verso 8 ele continua, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus.
me diz uma coisa. Será que isso aqui não casa muito com o que nós temos ouvido de Deus? Para vermos a Ele, precisamos ter o nosso coração limpo, precisamos limpar o nosso coração. Existem coisas que nos atrapalham de ver a Deus. Inclusive o pecado é uma das coisas em que a própria palavra diz que o pecado nos faz dissensão de Deus, ou separação de Deus. Então precisamos todos os dias limpar os nossos corações se queremos todos os dias ver a Deus. A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. O que é a santificação senão limpar os seus corações todos os dias? Eu quero dizer para você, meu querido, todos os dias você precisa limpar o seu coração. Você comete pecados, às vezes consciente, inconsciente. Todos nós cometemos. Somos falhas. Nós somos às vezes ruins, pessoas ruins, mesmo sem querer. Nós às vezes praticamos coisas ruins, mesmo sem querer. A palavra de Deus diz, inclusive, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Quantas vezes você sabe o que é bom para alguém, mas você não fala? Quantas vezes você sabe o que é bom para você, mas você não faz? Então, meu querido, nós precisamos todos os dias limpar o nosso coração dessas coisas. Limpar o nosso coração desses pecados. Porque nós precisamos todos os dias ver a Deus. E aí eu quero, mais uma vez, ministrar a você. É por isso, na igreja, meu querido, tem um momento de confissão. É para você, naquele momento, limpar o seu coração. Porque ali é o local de ver a Deus. E sem o coração limpo, é impossível ver a Deus. Mas aqui diz, bem-aventurados que são limpos de coração, os que limpam o coração. Porque esses verão a Deus. Quer ver a Deus? Começa a limpar o seu coração a partir de hoje. A partir de agora. A partir desse momento. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós só somos vistos como filhos de Deus se nós formos emissários de paz. Se nós formos aquelas pessoas que aonde quer que cheguemos, nós levemos conosco a paz, a mansidão, o amor. Se nós levarmos a paz, se nós sermos aqueles que ao invés de separar, junta, nós seremos vistos e chamados filhos de Deus. Quantas e quantas pessoas, inclusive no meio do reino de Deus, você vê que estão mais preocupados em separar do que a juntar. Quantas vezes nós vemos pessoas, líderes, aí que cometem algum tipo de erro ou de pecado, ou sei lá o que for, e até o povo de Deus, ou até mesmo os líderes da casa de Deus, são os primeiros a meter-lhe malha no cara. Ao invés de ir lá e ajudar, apaziguar, pacificar, de alguma forma ser o emissário de paz ali naquele lugar. Nós precisamos aprender a agirmos como filhos de Deus. Jesus é um emissário de paz. E nós precisamos levar a paz às pessoas. Para sermos chamados filhos de Deus. Co-herdeiro desta herança. E aí ele continua o texto dizendo, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Quantas vezes, meu querido, você tem sido perseguido por você fazer a coisa certa? Eu quero ministrar algo ao seu coração e dizer, continue fazendo a coisa certa. Continue sendo justo, continue sendo verdadeiro, continue ministrando o evangelho de Cristo. Mesmo que isso te faça ser um homem ou uma mulher perseguido. Porque sabe o que ele diz no verso 12? Que você terá galardão. Bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça. Bem-aventurado é aquele que é perseguido pelo reino de Deus. Por causa do reino de Deus, perdão. Porque esses alcançarão um galardão. E sabe o que é galardão? Galardão é uma bênção que ninguém pode
discernir, é algo grande. O galardão de Deus são coisas maravilhosas. São bênçãos que nem eu nem você conseguimos conceber. E o Senhor disse que vai disponibilizar a cada um de nós, se nós permanecermos na justiça, ainda que sejamos perseguidos. Olha quantas coisas que você pode fazer e ser um bem-aventurado. Olha quantas coisas você precisa fazer e ser chamado filho e filha de Deus, e ser chamado a um bem-aventurado do Senhor. Que o Senhor Jesus possa ministrar profundamente ao seu coração, porque no verso 13 ele vai dizer a respeito de todas essas coisas: sois vós, o sal da terra. Eu e você somos o sal da terra. Nós precisamos dar o sabor a esse mundo. Nós precisamos trazer a mudança a esse mundo. E é sobre essas coisas, sobre esses atributos, que eu quero ministrar na sua vida. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado. Obrigado por esse momento, por essas pessoas que estão nos vendo. Obrigado, ó Pai, pelo fato, ó Pai, de estarmos vivos. Mas, ó Pai, nos faça homens e mulheres bem-aventurados. Nos ensina, Deus, a ser misericordioso. Nos ensina a ser humilde. Nos ensina, Deus, a chorar, a botar para fora aquilo que está dentro. Nos ensina a ser manso. Nos ensina, ó Pai, a ter fome e sede de justiça. Nos ensina, Deus, a limpar todos os dias os nossos corações. Nos ensina, ó Pai, a levarmos a paz e nunca, Deus, levarmos a confusão. Mas levarmos sempre, ó Pai, e sempre a paz de Cristo. Deus nos ensina, ó Pai, a permanecer na justiça, mesmo quando nós somos perseguidos. Nos ensina, ó Pai, a ser bem-aventurado e ministra sobre nós o seu melhor, porque nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Pai, muito obrigado por cada vida, mas principalmente transforma os nossos corações, sara as nossas feridas e cura, Deus, o nosso interior, para que possamos cada dia mais e mais receber o melhor de Ti. É o que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, muito obrigado. Você que ficou até esse final, até aqui, eu quero te agradecer rica e abundantemente. Eu quero te pedir uma coisa, um favor. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir a voz de Deus no dia de hoje. Compartilha, nos segue aí, ativa o sininho, faz um comentário aí, deixa Deus te usar, mas seja uma ferramenta de Deus na vida dos outros. Aqui é o Pastor Gabriel, eu quero mandar um beijão para vocês. Até o próximo vídeo. Vamos lá!